Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao Operário da Cultura, o canal da cultura. Pessoal, eu queria falar para vocês que não é uma resenha, eu queria só falar para vocês sobre esse livro, Hitler, tá? O Perfil do Poder, de Ian Kershaw. Ele não fala, ele até fala no livro dele que ele não está fazendo uma biografia de Hitler. Ele só faz um perfil de como foi a entrada do Hitler, quem ajudou, como foi a entrada do nazismo, né? Como surgiu o nazismo, né? Então Hitler nasceu em 1889, né? Dia 20 de abril, e se suicidou dia 30 de abril de 1945. Tá? Dentro do bunker lá, e tem até um filme aí na internet, aí no YouTube, se você for ver, como é que é? Os Últimos Dias de Hitler. Tá lá, no YouTube tem, muito legal, pode assistir. Então assim, o Ian Kershaw, ele fala, por exemplo, com quem fechou Hitler, né, para chegar ao poder. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ele foi ferido, ele ficou cego por causa do gás mostarda. Aí ele ficou revoltado, ele ficou com muito ódio, e aí ele culpou os judeus por eles terem perdido, por a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, e começou toda essa coisa antissemita dele, contra as raças inferiores, que eles achavam que eram inferiores, essas coisas, né? E aí ele conseguiu participar de algumas reuniões no começo lá do Partido Nacional Socialista Trabalhista, é isso? Isso. E ele participou, ele não era o cara mais articulado, mas ele era o que tinha o dom da palavra, ele tinha o dom de falar o que o povo queria. Ele foi e falou o que o povo queria ouvir, então ele fez um discurso, os discursos dele eram feitos em cervejarias, e as cervejarias na Alemanha eram onde se reunia todo mundo, cabia um bocado de gente, sabe? Ele foi e falou o que o pessoal queria ouvir. Aí ele foi apoiado, nesse livro fala por quem que ele foi apoiado, que assim, foram os fazendeiros, né, a classe média, o povo, todo mundo apoiou ele, né? Até quem tinha meia dúvida, sabe aquela coisa assim, será que ele é o cara? Mas vamos apoiar para ver o que vai dar, de repente ele vai fazer alguma coisa pela Alemanha, e fez, no começo ele fez. Ele quando participou da Primeira Guerra Mundial, ele foi condecorado, tá? Isso é importante saber. Ele foi condecorado porque ele ele entregava correspondência, então ele tinha que passar pelos lugares onde estavam acontecendo as batalhas para entregar correspondência para os soldados, e era uma missão difícil, tá? Então méritos não se tira, mas ele também foi lá aquele cara que botou a Alemanha, né, e a Europa num genocídio, né, que a Segunda Guerra Mundial matou muita gente. Então esse livro, ele te dá todas essas situações de como foi que o Hitler entrou no poder, né? Assim, as pessoas, quem foi, o idealizador, né? Qual era o mentor dele, né? Então assim, quem ajudou ele a organizar tudo isso, né? Ele não pensou sozinho, ele era o mentor. Mas ele não pensou sozinho, ele teve muita gente que ajudava, né? Então fala da SA, da Noite das Facas, né? Então assim, essa Noite das Facas seria a Noite das Longas Facas. Foi em 1934, né? Que foi o extermínio das camisas pardas, que era uma polícia de elite, né? Mas ele achou que deveria exterminar, e aí o exército, não foi nem ele, né? O exército achou que seria que era leal a ele exterminar os camisas pardas, e foi isso, né? Aí também fala, né, no livro fala do Mein Kampf, que ele escreveu na cadeia quando ele estava preso lá, né, em 1924, tá? E foi lançado em 1925 o segundo volume, e em 1933 vendeu-se mais de 1 milhão de livros do Mein Kampf. E aí onde Hitler ficou rico com isso, ele ficou bem rico com isso, 1 milhão de exemplares foi vendido, né? Que deixou ele... Tá? E eu acho que assim,
dá para você ter uma ideia mais ou menos do que foi, né? Esse livro, ele tem muito mais detalhes. Ele, assim, ele é um professor, ele estuda só a história alemã, da Alemanha. Então, assim, esse livro ele te dá detalhes fantásticos. Porque ele não vai falar só da Segunda Guerra Mundial. Ele não está ali para falar da Segunda Guerra Mundial, da vida de Hitler. É para falar da Segunda Guerra Mundial e por que Hitler entrou no poder. Qual foi a necessidade, né, do Hitler entrar no poder? Porque a Alemanha estava com 6 milhões de desempregados, Hitler conseguiu baixar isso para 1 milhão, mas aí depois ele botou os pés pelas mãos. Quando ele chegou uma época que ele estava tão doente, né, porque fizeram aquele atentado contra ele, e não mataram ele, mas ele ficou muito, né, então teve problema, no final ele estava com mal de Parkinson, ele teve problema de saúde dele, ele ficou bem caquético, né? Ele ficou bem mal mesmo. No final, assim, ele comandava de dentro do bunker ali, né? Dentro de onde ele estava ali, com a mulher dele, a Eva Braun. Isso, nem corte, hein, Alexandre? Nem corte, hein? Eva Braun. E também teve lá dentro do bunker teve pessoas que se suicidaram lá dentro do bunker porque não queriam se entregar, né? E ele pediu para botar fogo no corpo dele, porque ele não queria que ninguém usasse o corpo dele para nada, né? Nem para fazer experiência, nem para fazer enterro. Ele queria botar fogo, ele pediu, né? Então eu acho que é isso, ó. Eu espero que vocês tenham gostado aí, mais ou menos. É do livro que eu estou falando, quero deixar bem claro isso, né? Do livro, né? Esse livro é importante, assim, é legal, é bacana, tá? E sobre a Segunda Guerra Mundial tem um monte. Sobre a Primeira Guerra Mundial você pode ir aí, se deleitar aí, que gosta de história, né? Pode chegar, tá bom? E aqui eu vou fazer a resenha agora do Mao Tse Tung. Como o comunismo chegou na China. Esse é mais complicado, são 900 páginas. Talvez demore um pouquinho mais, mas eu vou contar isso pra vocês, tá? Assim, bem resumidinho, para ficar uma coisa bacana. E volte sempre aqui no canal, tá? Dá aquele alôzinho aí. Valeu, Alexandre, obrigado, hein? Você é o cara, tamo junto, valeu. Meu filho que eu tô falando, ele tá aí, ó, editando, filmando e dirigindo. Tchau, até a próxima, um abraço.